Bem-vindos. Hoje propomos uma incursão, uma exploração atenta do universo poético de Paulo Roberto do Carmo. Olá, vamos focar-nos em Estação de Força, uma obra da coleção Poesia Sul, não é? Exatamente. E logo à partida temos aquela dedicatória singela a Maria Rosa. Sim, e os epígrafes de António Machado que já nos dão pistas, não é? Busca a tu complementário. Con el tu en mi canción, Exato. sugerem logo ali uma complexidade, uma introspeção muito particulares. Pois, sugerem. A nossa ideia aqui é tentar desvolar um pouco dessa riqueza lírica, não é? Sim, a força expressiva, a profundidade. Tratar a obra como o objeto literário de grande calibre que ela é. Sem dúvida. A voz do Carmo é muito singular, merece esta análise cuidada. E a estrutura do livro ajuda. Sim, a tripartição, Estação de Força, depois a fala do guerreiro e, por fim, manual de sublevação. Cada secção com a sua tonalidade, mas contribuindo para um todo, não é? Exatamente. Um todo coeso. E a linguagem é logo um ponto central. Robusta, por vezes. Cortante, É o que o título da primeira secção e o poema inaugural já anunciam, de facto. precisamente. Então, vamos a esse poema, Estação de Força. Os versos iniciais são... Uau! São um murro no estômago, quase. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. A espada de ponta acerada, a espada de quilhas ácidas, plantada nos gurgomilos do teu destino. É de uma crueza imensa. E uma subversão clara daquela passagem bíblica, não é? Totalmente. Lança-nos logo para uma poética do confronto, da dor. Sim, ele fala de carne que sangra, de engenho e suor, mas também de gumes e ópios. A ousadia das imagens é notável. E essa espada, o que será a própria palavra poética, talvez? É uma interpretação forte, sim. A palavra que não alisa, mas que corta, que revela. Exato. Uma revelação que pode doer. Aquela imagem da espada nos gurgomilos do teu destino. É de uma violência. Quase física, sim. E logo a seguir, no segundo fragmento, aparece aquela figura inesperada. O anjo de sexo alteado e asas expectantes. Exato. Um erotismo que rompe ali, não é? E que se mistura com uma busca quase espiritual pelo ser da palavra. O sagrado e o profano lado a lado. Uma fusão muito interessante, que percorre a obra, aliás, a busca nas jazidas cotidianas. E essa complexidade continua no terceiro fragmento. Se invento o que canto, eu me salvo de quem não sou ou poderia ter sido. Isto é fundamental. A poesia como salvação pessoal, autodefinição. E a estação de força como essa tensão, essa harmonia de contrários. Como a sarça de Moisés, não é? Que ardia sem se consumir. Exatamente. Que imagem poderosa para essa revelação que persiste, essa luminosa sombra na caverna. É uma mestria incrível em conjugar opostos. Sustentar essa tensão. Depois o quarto fragmento, a vertigem do ser e do não ser. Sim, a angústia das cotidianas falhas, não é? Negociadas a preço vil. Uma consciência muito aguda da precariedade. E no quinto? Aquele coração de acrílico, as alimárias de cristal. Bem, talvez uma crítica, não? À fragilidade, à artificialidade do destino moderno. Tudo muito exposto, quebradiço. Faz sentido. E o sexto fragmento traz uma dimensão mais coletiva. Sim, a da subjugação. Estação de força. Nós, os predicantes, nos prostramos sob as botas, sob as máquinas desejantes de parir a dor do homem. Que imagem! A submissão às forças opressoras, políticas, industriais. E a dor que deixa de ser só individual. Torna-se quase cósmica. A dor dos deuses perdidos. Uma dor que ecoa. E dessa opressão vem a voz silenciada no sétimo fragmento. Sim. Queria gritar como um gigante tresnoitado, mas sou só um ser com muitos ouvidos para ouvir e uma só boca para engolir o grito. É o grito engasgado, o grito lapidado de engrenagens dentadas. Pungente. O grito que vai pelo esgoto ou é abafado. Uma metáfora da repressão fortíssima. Poucos poetas captam essa mudez forçada com esta visceralidade. E o poema fecha ali, no oitavo fragmento, com a hesitação, não é? Sim, entre o jejum e a vigília, o chamamento e a falácia. O fazer e o parecer. Uma encruzilhada. Que culmina naquela interpelação, quase um grito a Deus, ou a um anjo. Até quando, meu Deus, anjo do sol das almas ressecas? Até quando? Deixa-nos ali suspensos, numa espera tensa, num tempo de secura. É o poema fundador para o livro, sem dúvida. Completamente. Mudando um pouco, vamos a São Francisco. Vamos.
É interessante como ele pega numa figura religiosa tão conhecida. E a transporta para a cidade, para a injustiça. Vai, irmão enfermo de dor, com tuas sandálias de lua pelo calvário da rua. Mas não é só enfermo de dor, pois não? Não, não. É enfermo de justiça, é enfermo de amor. É uma santidade diferente, E mais ativa. urgente. E essa urgência torna-se quase incendiária. Te conjuro, irmão piantíssimo enfermo de ócio, a plantar um motim de fogo, água e azeite. Impressionante. O santo contemplativo vira agente de sublevação. Tende plantar um motim com sal, trigo e estopim. Elementos básicos, mas explosivos. Perante o tempo que envenena a esperança. A urgência é palpável. E o ritmo? Quase uma marcha, sim. A força convocatória é enorme. E depois aquela frase: a prece não semeia nem colhe. Lapidar. Uma crítica à inação. Diria que sim. À inação disfarçada de espiritualidade. O que vale é a ação que transforma. Dança 7 voltas e tece 7 vidas, irmão, em mim. Um apelo à incorporação dessa energia vital. Fascinante. E depois temos Salmo 1. Ah, o Salmo 1. Uma oração, mas o contrário. Um pedido de aniquilamento quase. Exato. Senhor, faz de mim o anjo humilhado e cavo que perdeu as asas no redupio do vento. Uma busca pela existência mínima. Quase ermo, quase erva, quase lesma. É desconcertante. A visão da vida aqui é muito escura. A vida como carniça que o tempo mastigou e um Deus mais iracundo vomitou. Forte. Fortíssimo. E o desejo é fundir-se com o ínfimo. Sim, ser um besouro bolindo as mamas da noite, um argueiro no bugalho do olho do boi, um cisco ao sol. O desalento é abissal. É inegável. É poesia, mesmo na escuridão total. É uma coragem imensa ir a esses lugares. Sem dúvida. Passemos a Ítaca, o poema dedicado a Donald Schuller. Sim, a referência mítica, claro, mas usada de forma particular. Exato. Ícaro, o voo falhado, junta-se à ideia de vaguear no exílio como 2 pomos de discórdia entre o desejo e a posse. Uma reflexão sobre a busca que nunca acaba, a impossibilidade de chegar, ou de possuir plenamente. Parece-me que sim. E a figura de Tiresias, o vidente cego, que aqui está bêbado. Só para o retorno a uma Ítaca que é origem da solidão. Que paradoxo! Uma Ítaca que é esperança apenas antevista, jamais possuída. O mito de Ulisses é completamente ressignificado. O destino não é o fim da viagem, mas talvez a própria fonte da solidão. O exílio interior? Brilhante. De forma como ele dialoga com a tradição e a subverte. Dá uma densidade filosófica imensa. Concordo. Avançando, temos a flor e a foice, um díptico, não é? Sim. E o primeiro painel é desolador. Retrata a alienação moderna. Nos entredevoramos nos bares, nos vampirizamos na cama ou nos sublimamos nos vídeos teleagónicos? Uma crítica. Contundente, sim. Ao vazio das relações, ao consumo passivo que nos anestesia. Mas depois o segundo painel. O segundo painel traz uma epifania. Súbito a alegria explode na manhã úmida de cobiças. Uma fagulha ateada da paixão desvivida e revivida. E aí está o cerne, talvez, entre a flor e a foice. A tensão constante. Destruição e vitalidade. A foice e a flor. Exato. A paixão que renasce, mesmo precariamente, nesse espaço. É um lirismo que resiste, mesmo na crise. Muito bem captado. E Terra Thanatos. O título já nos diz muito. Terra, morte, criação. Uma ligação visceral. A visão inicial da Terra é... É incrível. Eu via a Terra que gemia pesada de sono, ave de volúpia e agonia. A Terra viva, sensual, sofredora. E o poeta surge como? Anjo preteio do poema que nascia bêbado no estruma. Que imagem. O poeta a trabalhar a matéria bruta. Aquele que ara a solidão e reinventa a esperança entre o caos e a foice. Um ato quase alquímico? O fazer poético como um trabalho árduo, nascido do mais baixo, mas capaz de gerar sentido. Uma força telúrica imensa. O poeta como demiurgo, ali na fronteira do caos e da forma. Entramos agora na segunda secção, a fala do guerreiro. E aqui o tom combativo intensifica-se ainda mais, não é? Claramente, logo o início, um clangor de bronzes do orgulho à sedição que nos há de convocar. É um chamamento. À luta, à sublevação.
Mas também há um trabalho sobre a memória. Urge reinventar memórias cavas. E o erótico continua presente, mesmo aqui, pubis de mel, ancas nuas de raparigas lúbricas. Sim, essa fusão é constante. E a figura do poeta guerreiro define-se melhor. Aquele que aparta no fio da faca carne e alma. E que fala por todos, não é? Exato. Que eu falo o sentimento de todos e todos sentem por mim. Escudo da mesma forja, espinho da mesma rosa. O poeta como voz coletiva, catalisador, e também escudo e espinho. A densidade das imagens, a energia rítmica é contagiante. O fragmento 6, por exemplo. A crítica social é direta. Muito direta. Forja o poema irrompido do coração, a levantar a voz no inferno povoado das fábricas, a reescrever o estatuto do trabalho. A visão do trabalho alienado. O operário um réptil cibernético. Brutal. E a denúncia da verdade, uma escada suja de sangue. A poesia aqui não tem rodeios, é denúncia radical. E o fragmento 8. A necessidade constante de revolta. Preciso sempre sublevar reamanhecida indignação. Não é um ato isolado, é um estado. Uma reamanhecida indignação. Gosto disso. E a alquimia poética continua a forjar a rosa mineral, o carvão animal, a ave vegetal. Novas realidades, novas linguagens. Que originalidade nessas fusões. Espantosa, de facto. Chegamos então à última secção, o Manual de Sublevação. O título diz tudo. Um compêndio de aforismos, provérbios, grafitos. Que destilam a filosofia de resistência e criação do livro todo. E aquele epígrafe latino. Unless a serpent devours a serpent, it will not become a dragon. A transformação pelo conflito, pela autossuperação. Exato. Vamos ver alguns desses provérbios. São muito fortes. Vamos. O número 2, por exemplo. As bocas amordaçadas não estão caladas. A esperança ferida sangra no teu coração. Que imagem. A resistência interior que persiste, mesmo silenciada. Ou 5. Quanto mais te unes aos outros homens, tanto mais os deuses tremem. O poder da união, da solidariedade humana. Contra o poder estabelecido. O 12 faz uma ligação quase orgânica. Tudo o que é vivo se ramifica de desejo e se entumece de esperança. Assim é que nasce o poema. Vida, desejo, esperança, poesia. Um fluxo só. O poema como pura vitalidade. Profundo, não é? E o 18, sobre a função da poesia. Assim como o pássaro precisa de um ovo, o homem precisa do poema para acordar outro homem. Lindo. A poesia que desperta a consciência. O 25 explora a origem do poema. Nasce da indignação e é esbofeteado pela esperança dos homens. Nasce na revolta, mas depois confronta-se com a esperança. Uma relação tensa. O 37, com aqueles imperativos. Sentir primeiro, pensar depois. Viver primeiro, morrer depois. A primazia da experiência, da ação. O ritmo é quase uma litania. E o 53, talvez o mais radical. Sim, quem só recebe bufetadas, não ofereça a outra face. Puxa do revólver. Rompe com a passividade. Uma visão crua da autodefesa, no contexto do poema, claro. O 64 valoriza o poder da escrita, mesmo na quietude. Há poetas, guerrilheiros de primeira linha, sentados à escrivaninha. O combate das ideias, da palavra. E o 74. A dicotomia. Aceitar o destino doado pelos deuses ou rebelar-se e construir a própria estrada rumo às labaredas da vida. A rebelião como ato fundador. E, por fim, o 94. Aquela longa interpelação. Que retoma a denúncia social, a solidariedade. Fala o Senhor das mãos suadas do operário. Fala o Senhor desse meu povo que geme. Fala o Senhor do orgulho sublevado dos mansos. É um lamento, uma acusação, um testemunho. Quase uma oração laica, como dizias. E termina com aquela esperança ténua, mas persistente, de um despertar. Que o povo cante pela vez primeira. A força desta enumeração é avassaladora. Sim. Esta análise, mesmo sendo apenas uma amostra, acho que mostra bem a coerência e a força desta estação de força. Sem dúvida. Recapitulando esta nossa viagem, fica a admiração, não é? Pela mestria com as palavras, pela coragem dos temas, pela densidade que pulsa ali. Ele consegue, de facto, conjugar o lirismo, mesmo que áspero, com o combate. A introspeção com o apelo à ação. A dor e a esperança indomável. Então, o que levamos disto? Levamos o testemunho de uma voz poética singular, que usa a palavra como espada, sim, e como estação de força. E que nos desafia.
Desafia a olhar para a crueza do real. Mas também para a possibilidade de o reinventar, pela palavra, pela ação. Exatamente, e é fascinante como a obra continua a interpelar-nos hoje. A força das imagens. A ressoa. Inscreve-se numa tradição de lirismo interventivo, Uhum. mas com uma marca muito pessoal e inconfundível. Talvez para terminar aquele aforismo 69. Qual deles? Ah, sim. Se a poesia não existisse, um louco a inventaria, porque é pelo absurdo que o poeta se faz humano, a mudar a vida, a mover o homem. Deixa-nos a pensar, não é? Que ecos esta fala do guerreiro, este manual de sublevação, encontram em nós, hoje, nas nossas lutas. De que forma esta poesia nascida da indignação e da esperança ferida Ainda nos consegue sublevar, revoltar e elevar. fica a questão.